Bom dia a todos. A gente começa hoje o Clube de Leitura versão 2025, praticamente, né? Que é um clube de leitura diferente, porque ele vai ter um livro aí que é inédito. A gente não fez o lançamento dele do modo convencional, mesmo porque a gente não, né? Eu considerei que precisava de um aprofundamento aí para vocês entenderem quem são vocês como leitores. Por isso que a gente tem aí também uma leitura mensal que pode ser feita do livro em si, ou de um resumo bem feito, de preferência, né? Ou vocês podem pegar na biblioteca ou comprar o livro se vocês acharem interessante. Vai depender aí das condições de cada um. Essa aí Não era sei, mulher, amo. Sim. Hum? não sei se vocês conseguiram ler, Sete se na conseguiram linha. ler o resumo. Espera só um Sim. pouquinho. Deixa eu colocar aqui o mute. Se vocês precisarem falar, é só acionar o microfone, tá? Eu te coloquei para não ficar, né, aquele som de fundo. E daí eu pedi como primeira leitura uma leitura quase que sessão da tarde. Que assim, embora ela seja com características de sessão da tarde, ela traz algumas coisas que a gente vai conseguir conectar com essa primeira leitura. Deixa eu só dar uma arrumada na voz já. Cirlei falou da voz de menininha da Priscila, mas antes a dela do que a minha com alergia, né? E a minha, voz de traveco. Antes da dela, nossa. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente já começar um. A gente vai disponibilizar um pedacinho por vez do livro. Eu vou até colocar antes o negocinho aqui, que eu não sei se todo mundo está me ouvindo, né? Eu acredito que sim, porque afinal de contas ainda não. Ninguém falou nada ali no chat, não estou ouvindo, né? Mas a gente coloca um negocinho também. Que agora eu tenho uma plaquinha, né? Se você não está ouvindo, fale com a Sirlene. Deixa eu colocar. E daí a gente vai fazer esses encontros sempre com pedaços do livro. Alguns pedaços são inteiros, né? Então a gente vai ter capítulos inteiros e outros vão ser partidos, porque o capítulo é muito gigante e ele trata de muitas coisas. Um exemplo disso é o capítulo do processos leitores de reconhecimento, porque a gente tem vários, né? E daí esses processos, eles vão ajudar a entender aí o reconhecimento, mas eles são muito longos para poder explicar. Alguns são um pouco mais conhecidos, como a consciência fonológica, mas nem todos. Então, por isso a gente precisa ter essa divisão, né? Digamos assim. E aqui é quase como se fosse uma aula, mas com a participação aí de vocês em relação às leituras, para a gente poder avançar aí em vocês enquanto leitores também. A gente começa então o clube de leitura com o capítulo de introdução do meu livro, em conjunto com o Cyrano de Bergerac, né, que é um clássico aí francês, conhecido mundialmente, diga-se de passagem, embora na escola brasileira a gente não trabalhe muito com ele, ele é muito conhecido por todas as pessoas que fazem áreas de linguagem e ator, pessoal que faz letras, acaba cruzando em algum momento com ele. Né? Então, ele é bem importante aí para entender várias coisas que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. A gente começa aí com o meu livro, que foi esse, talvez o motivo que vocês entraram, né, no clube. E daí, a primeira coisa que eu quis fazer nessa introdução foi uma intenção aí de conexão com quem vocês eram enquanto leitores de criança. Não sei se todo mundo lembrava disso, mas eu tive que cavocar bastante na minha memória para poder lembrar como que assim a gente se torna leitor inconscientemente, né? Mas daí, quando você é adulto, como que você sabe em que momento que você virou um leitor? Como que aquilo aconteceu? Né? Então foi esse meu questionamento quando eu comecei a escrever o livro. E daí eu pensei, na introdução precisa ter isso, porque as pessoas precisam começar a ler o livro pensando quem são elas enquanto leitor. Daí eu não sei se provocou esse efeito em vocês, se alguém lembrou de alguma coisa de criança.
Eu não fui tão estimulada como você. Aliás, a minha única leitura é a Bíblia, né? Muito comum, por Mais, sinal, muitas mais do que famílias. da escola, mais do que da escola. Alguém lembrou alguma coisa diferente? Eu gostava muito de ler, não era estimulada em casa, porque os meus pais, assim, não tem muita escola, não tinham, né? Muita escolaridade, mas no recreio eu gostava de ficar na biblioteca, porque era o horário que tinha de pegar livro na escola, era na biblioteca. Então eu passava os recreios na biblioteca sempre, e a fila era grande, porque você tinha que passar pela bibliotecária para fazer a anotação. Então eu passava muitos dos meus recreios pegando o livro, levava para casa, tinha uma semana para devolver, depois a gente renovava a assinatura, né, lá, aí meu empréstimo. Então eu me lembro disso de pequena, desde assim, segunda série. Eu sempre fui muito de ler. Agora adulto gosto mais de ler livros técnicos do que livros de romance, essas coisas, outras histórias. Então, quando você era pequena, você gostava do quê? Gostava de ler tudo. Eu ia muito pela capa do livro, sempre gostei muito de coisa muito colorida. Ia pela capa. Quando eu fui ficando mais velha, que a gente aprendia a ler, atrás tinha um resumo do livro, então eu comecei a ir pelos resumos. Mas sempre, a primeira impressão, assim, sempre era da capa do livro. A gente tem uma Eu me mudança identifiquei mesmo, né? muito Mas com. Ai, pode falar, desculpa, Fúvia. Janaína. Não, pode Eu me falar. ident- eu identifiquei muito com o seu relato, assim. Teve alguns momentos que me deu até vontade de chorar. A coleção dos disquinhos, né? Disquinhos coloridos. Eu tinha uma radiola e tinha os disquinhos. Então, eu escutava muitos disquinhos. Minha mãe era professora, né? Então, assim, em casa a gente tinha muito material. Então, tinha as histórias dos disquinhos, mas tinha também muitos livros. A Barça também tinha um lugar especial na minha casa, tinha um estante da Barça. Junto com a Barça veio a Delta Júnior, que tinha um monte de experiência para a gente poder fazer, né? Então, eu e meu irmão, a gente gostava muito de fazer aquilo, fazer terrário. E eu vim explicando como montar as experiências, né? Sim, Graças a Deus, estive numa casa, como minha mãe era professora, então, assim, a gente tinha muito estímulo para poder estar lendo, para poder. E material também, né? Porque ela tinha mais acesso, assim. E é sim, engraçado como é emocionante a gente voltar à memória infantil e localizar esses pontos, né? Os sim. disquinhos, eu não sei onde eles foram parar, que engraçado que a gente vai perdendo esse acervo, né? Até falei com a minha Eu mãe, não mãe, tenho também, não. né? Aí a minha mãe falou, eu acho que eu não tenho mais, vou olhar aqui. Mas me veio muito essa memória dos discos, porque antes de eu começar mesmo a conseguir a leitura, era fabuloso aquele momento de sentar na sala, colocar a radiola com a agulha, né? Em cima daquele disquinho. E as histórias eram muito cantadas, né? Tinha muitas Sim, musiquinhas. Então, assim, bastante. nossa, eu fiquei emocionada de relembrar isso ao ler o seu relato. Olá, bom dia. Bom dia. A minha história é bem interessante, que meus pais eram trabalhadores rurais e quando eles iam para a cidade, que eu era pequena, que eu ia junto, eu sempre ficava olhando a vitrine lá, né? E um dia eles tiveram uma festa de aniversário de criança para ir, foram comprar um presentinho para a criança, fiz o maior escândalo que eu queria um presente também, e minha mãe comprou um livro. E eu lembro que o livro era da Galinha Cocoricó, e eu amava a ilustração, e minha mãe contava a história. Aí depois minha mãe comprou um livro que era do Rei Arthur e dos Dois Chapéus e vinha com uma fita cassete. Então a minha mãe colocava para escutar a fita e ia acompanhando com o livro. E aquilo assim me deixou encantada. Eu fui seguindo a história, tudo, e nunca mais parei. Minha mãe também escutava muito as músicas do Teixeirinho, não sei se tem a ver, mas as letras dessa música, conta a história de vida dele, aquilo me impressionava demais, é como se fosse um livro. E desde então, quando eu comecei a ir para a escolinha, tudo, eu também fiquei apaixonada pelos livros. Começava sempre pelas ilustrações e depois, quando eu aprendi a ler, foi embora. Pegava sempre os livrinhos na escola, adorava o momento da leitura e assim estou até hoje. A gente tem também lá no chat, a Edilamar falou que
A irmã dela lia muitas histórias para ela, né, na adolescência, da coleção Vagalume, bem famosa aí, né, um tempo atrás. Pode falar, Naueli vai falar? Tirou o Então, microfone. bom dia, tudo Bom bem? dia. A minha história de leitura é muito engraçada. Eu fui criada só por meu pai e minha tia era professora do antigo MEC. Eu sou de Guajará-Mirim, Rondônia, então eu sou do tempo da construção das cidades, né? Meu pai abria estradas e como eu era menor, ele tinha que me levar, não tinha com quem ficar. Minha tia separava os livros e eu levava para ler no meio do mato. Então, assim, foi muito instigante para ele poder trabalhar. Ele me ocupou com a leitura. E daí são todos memórias aí que vocês têm de leitura que com certeza fizeram com que vocês fossem diferenciados aí na questão de entender que a leitura não é só ler, a gente precisa de outras coisas, né? Então vocês vão reparar aí que cada uma de vocês tem uma motivação diferente para gostar de ler, né? Porque não basta você ler as coisas que a gente tem muitos professores que leem somente o que está na sala de aula, né? Ou o que está na escola. E ser leitor não é isso, né? Ser leitor é você ler muito além, aí é você ler independentemente do que você precise ler como trabalho, né? Porque daí se torna um trabalho que a gente está na sala de aula. Deixa eu ver, Ana Paula, meus pais não tiveram muito estudo, não eram muito de estimular a leitura, mas me vi bem apaixonada pelos livros. Na verdade, minha mãe, gente, era contadora, então ela é dos números, tá? Embora ela usasse aí os livros para resolver coisas, e meu pai, ele também abria estradas, né? Só que aqui em São Paulo, a família dele fazia o que o Estado precisava, funcionário público, né? E daí ele foi do departamento de estradas de rodagem muito tempo abrindo estrada, e depois ele passou para pedágio, depois ele foi para o tribunal eleitoral, então ele fazia assim o que precisava no Estado. Mas o meu pai e minha mãe, eles liam bastante. Minha mãe mais notícia e meu pai mais ficção, né? Assim, é que minha mãe é mais do objetivo da coisa. E daí eu tinha a casa da minha tia, né? Que vocês perceberam ali que eu tinha dois primos que liam muito gibi. Só que não era o gibi da Mônica. Na verdade, eu sempre achei os gibis do Maurício de Souza meio fracos, talvez por causa do estímulo da época, né? Que eu tinha lá o estímulo do. O Walt Disney é bem mais aprofundado, né? Ele traz histórias do mundo. Então, assim, eu tinha uma preferência por o Walt Disney ou aqueles outros gibis que tem até ali em cima na prateleira um clã deles, que não dá para vocês verem aqui, mas tem Asterix e Obelix, Aventuras de Tintim, todos esses que são maiores também tem lá. Continuando aqui sobre o livro de leitura à introdução, a gente vai ter essa consciência dos processos leitores na própria história, que vai fazer muita diferença para vocês entenderem os processos que vocês passaram de reconhecimento. Vocês vão notar que lá na minha história, em determinado momento, eu lembro, aliás, eu tenho essa folha aqui também, que eu li a palavra duck, que era pato, né, na aula de inglês, e as crianças ainda não liam em inglês, né? Enfim, eu consegui decodificar. Então, ali, com o que eu sabia de leitura, a professora colocava a frase para o pai saber, né, o que estava sendo trabalhado na aula de inglês, mas a gente não lia aquela frase. E no final, eu consegui reconhecer por causa do processo de decodificação. Então, eu fiz a decodificação, eu fiz uma relação, provavelmente ali. Não estou falando ter sido consciente, né? Mas analisando hoje, por meio de uma decodificação, eu consegui identificar uma palavra em outro idioma. Então, a gente vai trazendo esses processos para outras situações também, né? Isso é bem importante. E daí a importância de ampliar o repertório leitor. Cada um de nós sabe o que gosta e o que não gosta de ler, né? Tem coisas que a gente lê aí por obrigação. Não sei se tem alguma coisa que vocês de jeito nenhum conseguem ler, ou se leem com muita dificuldade, né? A gente vai ter várias situações. Ou se tem algo que, assim, com certeza, se vocês pudessem, vocês leriam a cada mês, todo mês aquele tipo de leitura. Não sei se vocês têm uma preferência assim. Não sei se alguém quer falar. Eu gosto de ler no ciência, seus livros, óbvio. Gosto de passar bíblica bastante, gosto de histórias,
Eu tive dificuldade com o livro que você indicou. Com Cyrano? Uhum. Assim, é uma leitura fácil, por causa É, dos diálogos, mas eu não gostei, assim. não é um livro assim, é meio sessão da tarde, que nem eu falei. Ele é uma história assim meio. Primeiro que é de outra cultura, né? Mas ele é uma história assim que ele vai trazer as características da época. Então ele é um livro assim que ele vai trazer uma coisa que não Eu existe para nós. gosto de coisas sobre história, assim, coisas históricas eu gosto muito. Ah, E agora, históricas. Então, através de você, eu descobri que eu gosto de neurociência bastante. isso é bem interessante. Alguém mais? Ou a gente segue? Eu confesso que gosto de literatura dark e tenho dificuldade quando o livro é muito técnico. Confesso que me dá um soninho, mas assim, a gente segue. Livro técnico tem que ler aos poucos, né, gente? Porque senão você não absorve tudo. Até quando você gosta do conteúdo do técnico, também eu não consigo ler de uma vez, eu preciso ler em partes, né? Literatura dark eu também gosto, tanto que até a gente falou lá, eu e assim no último vídeo, que eu tava lendo o Cutelo e o Corvo, não sei se a Adriana já leu esse. Esse é bem dark. Porque são dois serial killers que se apaixonam, né? Então vocês já viram onde que vai parar isso, né? Ainda não li. Ele tava assim como best-seller. Eu vi ele na Bienal do Livro. E daí, como eu já tava com duas sacolas de livro, eu falei, eu não vou comprar mais esse. E daí eu demorei uns meses para comprar, comprei agora faz pouco tempo, mas eu li em um final de semana, porque foi assim bem assim do jeito que eu gostei. Primeira página já dá um choque de realidade na coisa, né? Mas para quem gosta de dark, né, gente? Vou colocar aqui. Então, assim, pensando nisso, a gente em leitor como criança, a gente vai começar sobre o incentivo da leitura na escola, porque também o objetivo do clube de leitura é a gente conseguir colocar isso na sala de aula. E daí eu vou trazer três práticas que são muito comuns, mas vocês podem relatar outras que tem na escola de vocês, talvez tenha alguma diferente. E daí a escola sempre acha um jeito de incentivar as crianças a lerem, né? E só o fato de alguém ler para elas nem sempre dá conta disso, porque a pessoa precisa ter uma leitura que se aproxime do que vai motivar a criança. Se vocês perceberem as histórias que apareceram quando eu perguntei sobre a infância e leitura de vocês, vocês vão perceber que uma parte delas não precisou de um adulto lendo para a criança. Assim, a gente tem a parte dos disquinhos, né, que eu e a Fúvia a gente teve contato com os disquinhos coloridos. Mas, assim, era uma pessoa lendo a história daquilo, ok. Não era um adulto lendo para uma criança, era o disquinho lendo para a gente, que é um profissional ali da área, né, mesmo de contação. Mas a gente vai ter muitos casos que a criança aprendeu praticamente sozinha a ler. Assim, ela começou a ler, ela viu que aquilo era legal e começou a ler. Então, ela não teve esse exemplo. Muitas pessoas que gostam muito de leitura não têm esse exemplo. Porque às vezes o exemplo ele acaba sendo ruim. Porque se você tem um exemplo ruim, você tem uma impressão ruim daquilo, né? Então você precisa de alguém que leia com paixão. Se essa pessoa não ler com paixão, se for meio robótico, não vai ter essa descoberta, digamos assim, né? Você precisa entender por que está sendo lido, a motivação. Então a gente vai ter um momento de hora da leitura, que é muito comum nas escolas, não sei se a escola de vocês faz. A gente vai ter a biblioteca itinerante, que geralmente já tem uma biblioteca lá na escola, a criança vai, ela pega o livro, fica uma semana, devolve na outra. E daí tem professores que fazem um trabalho em cima do livro lido e outros não. Nem toda semana dá para fazer, porque a escola é corrida, né? E a gente tem a leitura compartilhada. A gente vai falar desses três momentos, né? Eu não sei se na escola de vocês tem os três, mas provavelmente um deles vai ter. E daí vocês podem relatar também experiências, porque ajuda quem está no clube. Afinal de contas, é um clube de leitura também, né? Sobre a hora da leitura, antes da gente começar na escola, no livro de leitura, quem lembra quando era a minha hora da leitura? Que eu também tinha hora da leitura, né?
foi um achado interessante aí da minha memória. Valentina mandou dizer que ela lembra Ela lembra? O que que ela lembra? do cantinho da leitura. Ah, ela lembra, né? Janaína, eu não lembro de ter tido hora da leitura quando eu era criança, na minha educação infantil e fundamental. Mas eu lembro do meu pai contando histórias para Odri, mim. tá muito baixo o seu áudio. Ai, desculpa. Agora Tá, foi. Agora tá, me- tá eu bom. tava pra... Não, eu tava eh, ouvindo, mas estava baixo mesmo. Então deixa eu repetir, que se Não, não já ouviu, tá. já Agora deu? tá Pronto. bom. Tá Então, assim, bom. eu lembro do meu pai contando histórias e era muito engraçado, porque ele misturava as histórias, misturava Chapeuzinho Vermelho com Branca de Neve, enfim, mas era engraçado e a gente gostava. Mas eu não lembro na escola desses momentos. Quando eu estava dentro de sala de aula, eu fazia sempre essas contações de história para os meus alunos. Só que hoje a gente está lá na escola insistindo para que aconteça, mas os professores eles têm uma certa resistência em fazer esses momentos. Mas está acontecendo devagarzinho, mas vai rolar. Esse relato é interessante porque vocês percebem que, no caso, a Adriana ela teve um exemplo leitor do pai, né, que provavelmente contava bem essas histórias, então você tem um estímulo, que é o que eu falei. Não adianta o professor ler sem ter esse estímulo, sem ter essa motivação própria, né? Porque daí ele não vai compreender o que é ser um leitor. Então, talvez falte aí um trabalho com literatura com o professor, né? Às vezes ele não se descobriu ainda como leitor, né? No caso, os professores têm mais dificuldade, provavelmente seja isso. Deixa eu ver aqui, a Nayara falando que eu acho que ela. Voltou já. Eu amo ler, minha mãe lia para mim na barriga dela. Quando eu lia na rede, no final da tarde, após a escola, tínhamos muitos livros em casa. Hoje é totalmente normal estudar após o horário de aula, mesmo sendo leitura técnica ou por prazer, isso. Esse momento da história ele é importante, mas ele precisa ter essa motivação, que é um dos processos leitores. Por isso que a gente começa desde cedo. Embora dentro dos processos leitores, só para a gente lembrar antes de começar a ler mesmo o livro, a gente tem o processo de reconhecimento, compreensão, fluência e motivação. O motivação, gente, embora ele seja o quarto a ser trabalhado no livro, e também na literatura sobre o assunto, nos livros mais técnicos, a motivação é o primeiro que vai acontecer, antes ainda do reconhecimento. Então, por que eu perguntei qual que era a minha hora da leitura? A minha hora da leitura, eu não tinha uma hora da leitura na escola. A minha hora da leitura era quando a gente precisava pegar uma informação num livro, né? Então, se eu ia no PS e voltava, a gente olhava medicina e saúde. Se eu precisava fazer um trabalho, a gente pegava a Barça ou a Enciclopédia Conhecer. Se era uma receita, era aqueles livros de receita que tinham lá, ou se não, que tinha numa portinha fechada lá, uma das poucas portas fechadas do armário da minha casa, né? Então, a minha hora da leitura era uma hora funcional, que vai diferenciar um pouco dessa hora artificial da escola. Porque na escola a gente tem uma hora da leitura que é artificial, né? Ela vai ser aquele momento que reserva para poder garantir a leitura. E talvez, só colocando uma reflexão, nem todo professor esteja preparado para isso. É um primeiro momento que ele começa a entender que aquilo é importante para a criança, mas e se a gente ampliar esse momento para uma hora mais funcional? Porque no caso aí, você começa a entender a importância da leitura quando você entende a função dela na sua vida, né? Então, talvez mudar essa hora da leitura para uma coisa mais dinâmica seja interessante. Eu vou dar uma ideia sobre isso daqui a pouco. Deixa eu ver aqui. Achei que tinha mais um no chat. Que a Valentina vai contar a hora da leitura dela. Tá com vergonha? E daí aqui a pergunta, né? O que difere minha hora da leitura da hora da leitura na escola? Que é isso que eu acabei de falar, né? Eu acabei me adiantando. Mas essa parte funcional.
Então, talvez se tiver uma função a leitura, a criança perceber essa função, você deixar isso mais evidente, talvez ela consiga ler melhor, né? Que é o exemplo que eu vou dar daqui a pouco. E como que fazer essa leitura de propósito, né? Qual que foi a ideia que eu tive enquanto eu estava mexendo nessa questão da leitura? E se a gente tiver na sala de aula pastas coloridas com gêneros dentro? Em vez de ser livros de história, são gêneros, porque a gente trabalha muito gêneros na escola. Então, a gente vai ter a receita, a parlenda, a notícia, o conto e outros. E daí, em lugar da gente ter um momento reservado para leitura, né? Tipo, no começo da aula eu vou ler para as crianças. Durante a aula, dentro da rotina, a gente colocar uma leitura mais funcional, né? Então, por exemplo, hoje a gente vai ter que fazer uma brincadeira, mas para fazer a brincadeira eu vou precisar usar um texto de escolha. E daí você pergunta para as crianças qual pasta a gente pode usar para escolher um texto para ajudar na nossa brincadeira. Que daí, no caso, seria a Parlenda, que tem os Unidunité, né? Então, vamos escolher um texto ali da pasta que sirva para o nosso propósito. Então, talvez ir buscar isso na leitura, resolver situações da sala de aula com leitura seja eficaz, de certa forma, né? Foi uma ideia que eu tive há pouco tempo, então eu não testei, mas eu achei que fazia bastante sentido. Não sei o que vocês acham, né? Janaína, na questão da leitura, que eu estou fazendo é parecido com o que você está falando, é sobre o uso do dicionário. Esse ano eu estou trabalhando com o quarto ano, então eu deixo disponível no armário, assim em cima, acessível a todos, 5 dicionários. Quando a criança tem uma dificuldade com aquela palavra, que ela pergunta, professora, como se escreve essa palavra? Falei, vamos procurar. Aí ele pega o dicionário, procura para saber como ele escreve a palavra e já lê para a turma o significado da palavra. É exatamente isso, fazer com a função, né? Aí no caso do dicionário também específico, igual aquele caso que eu dei, né? Eu ia no PS, daí a gente olhava medicina e saúde. Mesma coisa, gente. Então, assim, é colocar funções de leitura. Se a gente perceber, talvez a gente não consiga encontrar isso na maioria das salas de aula, né? Pensando aqui, porque a gente tem o livro didático e mais o quê? De leitura disponível na sala. Então, quais tipos de livros a gente tem ali na sala? Ou quais tipos de texto ficam à mão das crianças? Para poder resolver coisas do dia a dia delas, né? Porque às vezes a gente também dá pronto a resposta e a criança poderia pesquisar em algum lugar, que também é um ato de pesquisa e a leitura. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma experiência diferente? Eu. É inter... Pode Desculpa. falar. Agora tem dois. É interessante essa questão da leitura, que eu lembro que eu comecei a gostar muito de mitologia grega a partir de uma professora. Uma vez ela estava dando aula de artes e, de repente, ela falou alguma coisa da coxa de Penélope. E todo mundo utilizava algumas coisas que tinham a ver com a caixa de Pandora, a coxa de Penélope, dentro da ciência, né, que falava o termo a caixa de Pandora. E aí aquilo foi brotando, falou, mas o que que tem a ver? Da onde que saiu isso daí? E uma vez ela contou o mito também do Narciso, e aquilo foi brotando, eu fui pesquisando sobre a mitologia grega, e hoje em dia eu sou apaixonada pela mitologia grega, outras mitologias também, e dentro da sala de aula, quando eu conto alguma coisa, as crianças ficam encantadas, e elas querem sempre saber de onde. Eu uso muito isso na contação de história, né? Da onde eu tirei isso daí? E aquilo lá vai brotando, e automaticamente eles vão querendo pesquisar onde que está o livro, aonde que vê uma ilustração para fazer referência àquilo. Então, foi mais ou menos isso.
Ô, Jana, eu lembrei de uma coisa que veio de um. Eu não tenho essa experiência de sala de aula, né, como as meninas, mas eu lembrei de uma coisa que me veio agora na cabeça. A minha irmã é psicanalista e ela é bem mais velha que eu, então é de muito tempo. E aí, uma vez eu estava na escola, assim, na adolescência, a gente tinha aula de psicologia ainda, não sei se ainda tem hoje. E aí, a gente estava no meio da aula, alguém fez algum questionamento que eu não me lembro, e a professora de psicologia falou assim: brasileiro tem dor de dente, não vai ao dentista, imagina se vai cuidar da saúde mental. Isso era um contraponto maluco para mim, porque a minha irmã era psicanalista e ela ganhava dinheiro com isso. Então, para mim, foi um contraponto. Acho que foi aí o meu gancho de estudar, né, e de querer saber mais sobre o comportamento humano. Agora que me veio esse lance. Até quando o É, professor rebate as suas crenças, isso me estimulou também. essa questão é bem interessante porque a gente sempre tem um gatilho, né? Então, o leitor sempre vai ter um gatilho, uma preferência, alguma coisa assim. E daí isso vai fazer com que você consiga disseminar a leitura em outras pessoas. Mas para isso você tem que ter chegado na leitura fluente, né? Porque senão não acontece. Mais alguém? Não? Sim? Sim. Eu, Diga. quando eu usei aqueles contos lá do curso Contos de Fada, eu usei na sala, eu lembro que geralmente as crianças, segundo ano, você conta uma historinha, eles não querem saber, eles não sabem o autor, nada, né? Você só conta a história, assim. Porque a biblioteca da escola, a função deveria ser essa, mas não tem função a biblioteca, né? Só tem os livros lá e as crianças só folheiam. Assim, não tem uma função igual você falou. Aí eu lembro que quando eu comecei a contar e falar dos autores, eu lembro que eles mesmos, os alunos, pediam para os pais pesquisar o nome daqueles autores lá antigos que você falava, e aí eles começaram a pesquisar, e aí uma aluna minha começou a escrever uma história dela baseada nas coisas que era passado na sala, e aí elas ficavam perguntando, na aula de tecnologia, elas ficavam pesquisando no computador, pedindo para o professor de tecnologia pesquisar. Então, foi muito legal, porque saiu da zona do livro, de conforto, Sim. e foi para outro lugar. Só que daí a escola barrou e eu fui mandada embora. E é isso. Independentemente se é conto, se é mito, né, ou se é até notícia que o professor traz para a sala de aula, a criança vai ter esse estímulo. É como se fosse sabe aqueles filmes de ficção que você pensa em uma coisa e o negócio aparece? Então a leitura é quase como isso, né? Quando você é um bom leitor, você pensa em alguma coisa, você encontra aquela leitura, é impressionante. Você fala, não, mas eu vou encontrar onde está escrito esse negócio, né? E daí é bem interessante porque não sossega enquanto não fizer isso. Então, essa foi uma ideia que eu tive, daí vocês viram outros relatos aí que ajuda também. Esse daqui a gente também pode usar, de repente, para começar o dia, né? Falar, ó, hoje a gente vai usar durante o dia esta pasta, né? Para as crianças já poderem ficar estimuladas. O que será que a gente vai fazer? Você pega a pasta de receita. Será que é uma receita doce? Será que é salgada? O que tem a ver com o que a gente está aprendendo, né? Então, aí é a pré-leitura. Tem várias coisas que dá para fazer com essa questão das cores aí, que foi a ideia que eu tive. E daí vocês têm as outras ideias que partiram aí do pessoal do clube também para vocês poderem utilizar. A biblioteca itinerante é aquela que a gente pode fazer uma ficha de livro, né? Os livros ficam ali disponíveis, as crianças pegam e trazem na semana seguinte. Antes de eu falar alguma ideia que eu tive sobre, alguém quer contar alguma experiência diferente, como que é na escola, para a gente poder entender aí como que ela funciona. Porque aqui a gente está na motivação, né? Então, essa biblioteca itinerante na escola, eu trabalho com a sacola. Eu faço uma separação de livros e eles têm 15 dias para ler os livros, porque são livros de 200 páginas. E aí eles têm que fazer um resumo desse livro por escrito e apresentar aos colegas.
É muito interessante que conforme eles vão lendo, normalmente eu pego coleções, né? Agora eles estão na da Uhum. Ágata, e aí eles mesmos começam a conversar antes de apresentar a história, porque eles sentem vontade de contar o que eles estão lendo, se é igual, se é diferente, e aí eles ficam fazendo essa comparação. Eu tiro uns minutos da aula para deixar eles conversarem sobre isso. Normalmente eu já li os livros que eu apresentei a eles. E aí eles questionam para ver, professora, eu estou entendendo direito? É assim? Eu tenho que reler? O que que a senhora acha? E aí, conforme eles vão escrevendo, eu também vou conferindo a produção para ver se está de acordo, para que no final ele apresente uma coisa interessante. E no final do ano, eu faço uma pasta para cada aluno, para que eles tenham noção do que eles produziram no final do ano. Aí com um pouco mais de função, né? A biblioteca itinerante, porque só pegar também por pegar não resolve muito. Mais alguém? Na minha escola também tem a biblioteca. Ai, desculpa. Na minha escola também tem a biblioteca, mas a biblioteca lá, as bibliotecárias resolveram para o primeiro e segundo ano separar um acervo. E aí separa muito pela questão da letra, caixa alta, né? Sim, E letra minúscula. E as crianças, elas chegavam assim, meio que igual parte desse mercado, sabe? Assim, olha, assim, eles tratam, escolhe alguma coisa e leva embora. E eu comecei a ficar muito incomodada com isso. Então, eu comecei a fazer com eles, assim, cada vez que nós íamos na biblioteca, uma estratégia diferente. Antes deles sim, escolherem. Podia escolher qualquer coisa, mas eu fazia um desafio, tipo uma brincadeira. Então, às vezes, eu brincava com eles, assim, trazia as fichinhas prontas com a editora. Aí, cada um tinha que achar um livro daquela editora. E aí, a ah, gente tipo uma começava caça ao tesouro, assim, só que de livro. é, Interessante. isso. Aí falava assim, olha, tem alguma característica que vocês percebem na editora? Aí na outra semana eu trazia um autor, por exemplo, Ruth Rocha, ver quem consegue achar um livro de Ruth Rocha? Ou às vezes eu trazia, por exemplo, nomes de animais. Quais são os livros que apresentam nomes? Aí eu fazia essa caça ao tesouro com eles, para eles começarem a perceber que tinham outros elementos que eles podiam encontrar no livro sem ser só as ilustrações. E agora, no segundo ano, eu estou trazendo com eles a contracapa. Qual que é a função da Hum, contracapa? O que que tem ali? O que que a gente, né, que texto que tem ali na contracapa? Para que que ele serve? Aí, cada dia eu escolho um livro diferente, faço essa leitura com eles, para começar a trabalhar que gênero textual que é esse, né? E aí eu estou sim, começando a perceber que eles estão usando mais essa estratégia para escolher o livro agora, né? Então, assim, é complicado, às vezes é complicado a gente não ter a biblioteca, mas quando a gente tem escola que tem a biblioteca também, às vezes a gente não percebe o tamanho, assim, das possibilidades que a gente pode fazer na hora da escolha desse livro, né? sim. Aí, esqueci de contar, na minha escola tem uma semana literária, que a direção organiza. E essa semana literária é maravilhosa. Porque aí tem tendas que os meninos podem entrar e fecha o ginásio fica escuro, tem lanterna, tem lupa, cada dia tem uma coisa, sabe? Um evento diferente. Tem sala com fantasias, e aí fica tipo por estação. Cada dia a Sim, sala corre um lugar da escola até completar o percurso todo da semana. A semana literária é muito bacana. imagino. Agora tinha outra para falar, né? Eu não sei o nome que tá escrito moto, mas tá o microfone. Bom Ah, dia, Carol, bom dia. pessoal. Carol. Na minha escola existe cada dia na semana, uma sala recebe a biblioteca móvel. Então, quando a biblioteca móvel chega na minha sala, eu peço para que todos os alunos escolham livremente o livro, e folheiem, deem uma lida. Eu tenho uma turma de segundo aninho. Então, aí, quando todos têm aquele tempinho, eu pergunto, pessoal, agora vai ser a hora da história. A professora quer contar para vocês uma dessas histórias que vocês leram. Qual historinha vocês querem que eu leia? Então, cada um que queira dizer que leia a minha, tia, leia a minha. E eu fico instigando, por que que eu devo ler a sua?
Então, eu quero conhecer os motivos que levaram essa criança a escolher que a hora da história seja o livro que ela leu, né? Se é o enredo, se são os personagens, se é porque é colorido. Então, eu quero entender qual foi a motivação que levou ele a escolher aquele livro para que eu contasse na hora da história. Então, aquilo ali vira, né, aquele reboliço de cada um querer falar o que o seu livro tem de interessante. Então, é muito bacana esse momento na minha sala de aula. É, essa questão da motivação é interessante. Então, vocês viram várias ideias, tem aí a caça ao tesouro, tem essa questão de estimular qual foi o. Por que que seu livro é melhor, é assim, melhor não, né? Mais especial que o do colega, que eu devo ler. Então, a gente tem algumas ideias que podem fazer parte aí, a sacola, né? Dessa biblioteca itinerante. Uma coisa que entrou na fala de vocês foi o critério de escolha dos alunos, né? Então, às vezes, se a gente deixa livre, a criança escolhe o que é mais fácil para ela. Eu vou escolher esse livro porque ele é mais fácil de ler, e se a professora perguntar, vai ser mais fácil de fazer o resumo. Ou, se deixa muito livre, ele vai escolher pela capa. Ou, se não, ele vai escolher sempre o mesmo livro, porque assim ele já sabe a história. Então, a gente tem que tentar ampliar esses horizontes, né? Então, seja pedindo um autor específico, ou um tema específico, ou restringindo a área de livros que eles podem pegar naquela semana, né? Então, essa é a função do professor, porque senão ele vai ser sempre naquela leitura, né? Cômodo, ler o que você já conhece. Há momentos direcionados, que foi o que também surgiu aí durante a fala de vocês. Tem alguns momentos que o professor orienta, né? E a pergunta é interessante aí, para que seu aluno vai precisar ler nessa biblioteca itinerante? Cada uma vai ter um motivo diferente, provavelmente, mas todos se conectam. Alguém quer contar? O que te instiga a fazer Pergunta, com que seu aluno leia? Pode falar, Pri. qual foi a pergunta? Eu não entendi. Por que seu aluno precisa ler nessas bibliotecas itinerantes? Para que ele sinta prazer na leitura, para que não seja uma leitura imposta, que ele tenha a opção de escolher Opção. a, a algo que ele goste. E no começo, quando ele não tem essa noção de escolha, o professor auxilia. Olha, esse aqui vai ser um gênero que você vai rir mais, esse aqui é um suspense, esse aqui já é um romance. Uhum. E eles vão poder escolher, né? Essa opção de escolha ela é interessante, né? Fica Sempre imposto. tentando ampliar. Mais interessante do que a imposta. Alguns momentos a imposta ela funciona quando você percebe que o aluno precisa daquilo, né? Eu, por exemplo, a primeira vez que eu li Dom Casmurro eu detestei, vou ser bem sincera, eu achei que era um livro que você não sabia nem porque a professora estava dando. Mas daí quando eu estava na faculdade, que eu li novamente, e a professora pediu para a gente analisar o jogo narrativo em Dom Casmurro, atualmente é o livro que eu mais gosto, né? Então, às vezes, a gente muda de acordo com o direcionamento do professor, porque a primeira vez eu li sem direcionamento, era só para fazer a prova, né? Então, a gente às vezes tem que ter esse auxílio para poder entender onde que o professor queria chegar, né? O que que ele queria que você entendesse daquele livro. Isso Isso, aconteceu comigo com o Cortiço. o Cortiço, porque ele é o personagem, né? Daí a gente não A, prime... percebe bem isso. a, a primeira leitura eu odiei, aí depois já li umas 5 vezes e tem uma interpretação diferente e é uma ótima obra. É, e principalmente esses que são literatura de outra época, às vezes eles precisam de uma intervenção do professor, né? Vai acontecer com algumas literaturas infantis também, né? Essas que a gente está dando é de adulto, mas alguns infantis vão acontecer isso também. Quando eu trabalho essa questão do livro, eu trabalho com o primeiro ano. Aí, no Sim, caso, eles estão aprendendo ainda, né? Mas a minha intenção maior é de apresentar o livro, apresentar a questão da beleza dos livros para mudar a perspectiva, de vida, trazer um pouco mais de magia, de sonho para essas crianças, porque eu trabalho muito na área de periferia. E eu percebo que sim. eles
tem muitos que não têm perspectiva. E quando você lê um livro que você encanta aquela criança, então parece que brota alguma coisa nela. Então, assim, eu trabalho muito essa questão. É O a meu incentivo à leitura possibilidade, é né? essa, isso, é trazer outros olhares para a própria vida da criança. Isso interfere, acho que, na vida inteira dela, até nas escolhas que elas vão fazer mais para frente. Com certeza. E, assim, dependendo dos livros que você lê, às vezes o professor, não sei se aconteceu com vocês, mas acontecia bastante, como eu lia bastante, acontecia bastante comigo. Às vezes o professor perguntava alguma coisa e daí eu sabia responder porque eu tinha lido ou um livro ou um gibi que tinha aquele assunto. Não é porque, assim, eu tinha estudado antes. Aliás, muitas coisas vinham de gibi. Como eu li o Walt Disney, coisas assim de história geral, muitas coisas eu sabia responder por causa disso, né? Porque nos gibis deles tinham bastante. E também em matemática. Uma vez a professora perguntou o que que era hipotenusa. E daí eu tinha um poema que eu adorava, até decorei uma parte dele. E daí ele falava que a hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Eu não sabia o que isso significava. Mas quando a professora perguntou, então a gente vai ver hipotenusa. Alguém já ouviu falar? Daí eu já levantei a mão. É a soma dos quadrados dos catetos, toda feliz, né? Mas o que significava isso, depois ela explicou lá. Vocês Isso viram me que eu lembrou, adorei a explicação, porque eu me fui para letras, né? isso me lembrou uma aula de geografia, quando a gente entrou em hidrografia. E aí, como eu já tinha estudado um pouco sobre a mitologia grega, eu lembrei da Hidra. E aí ficou mais fácil para entender o conceito. E É, aproveitando, apareceu aí o Pequeno Príncipe, só para relato mesmo. Eu já tinha lido o Pequeno Príncipe, e esse ano eu reli, porque eu queria fazer um projeto de literatura com as crianças. Eu fiquei depressiva, porque depois que eu fui entender a história, que o Pequeno Príncipe, na verdade, não é para criança. Assim, é não. o meu ponto de vista, né? Porque ele é muito intenso, na verdade. E o final dele, gente, assim, é um terror. Eu fiquei muito triste, mas eu redescobri a leitura dele. É só para compartilhar mesmo. O Pequeno Príncipe, ele é bem difícil. Eu já tentei fazer atividades dele, tem dois materiais na loja que são sobre, mas a temática dele não permite muito, né? Você tem que meio que fantasiar em cima da temática. Ele é um livro um pouquinho denso, principalmente para criança, né? Então o aluno precisa ler porque ele precisa se autoconhecer leitor, na verdade, né? Então, assim, essa motivação que vocês falam, né, que ele precisa entender como que ele é, o que que ele gosta, ele precisa se autodescobrir como leitor. E para isso ele precisa ler além da decodificação, que é a parte mais difícil da escola. A gente vai ali para a parte de compreensão. Uma sugestão que eu vou dar, surgiram até algumas coisas parecidas aí, dar uma missão para a criança na hora de escolher o livro, né? Ou até depois que ela escolher, perguntar quem que pegou o livro que tem tal coisa. Então, talvez cartõezinhos possam ajudar, né? Então, hoje vocês vão na biblioteca, mas eu quero que vocês vão sortear uma missão, né? Aprenda a contar uma história que tem um sapo. Então, a criança tem que procurar uma história lá, que é também como que você aprende a pesquisar livros, né? Que tem um sapo. Como os peixes respiram embaixo d'água? Que tipo de livro que eu preciso para poder encontrar essa resposta? Aprenda uma história sobre amizade, como os arco-íris são formados. Então, independentemente da missão, talvez seja interessante colocar como se fosse uma caça ao tesouro, né? Que até foi relatado aí durante os comentários. Alguma pergunta? Alguém mais quer falar? Senão a gente vai para leitura compartilhada. Daí a gente vai compartilhar a leitura que eu pedi, mas daí eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela, por que que ela está aí. Não? Vocês querem saber por que que eu pedi o Cyrano, né? A leitura compartilhada, como a gente está falando de compartilhamento de leitura, eu vou pedir para alguém ler essas duas linhazinhas aí. Quem vai ser o voluntário? Aproveita que os outros são mais linhas, hein? Não? Vai. Não é para tirar Vai. sarro. Edmond Rostard, sei lá, nasceu em Marsella no ano de 1868.
filho do jornalista e poeta Eugênio Rossa, sei lá o quê, ganhando aos 19 anos um prêmio na Academia de Marsella por um de seus ensaios. Isso. Esse daí é o autor do Cyrano de Bergerac. Então, vocês veem que ele nasceu, na verdade, em 1868, né, que a gente tem século XVII. E ele vai ser filho de um jornalista, que vai ajudar muito ele na questão de ser um escritor, né, porque ele tem aí o estímulo do pai. E ele ganhou esse primeiro prêmio na Academia de Marsella, mas ele ganhou muitos outros. A obra mais famosa dele é realmente o Cyrano. Esse aqui eu vou ler para vocês, vai que é a primeira aula, a gente não vai forçar tanto. Uma coisa importante de se saber é que o Cyrano, que é o personagem principal do livro que eu pedi, não é ficcional, ele existiu de verdade, né? Ele é um escritor francês que viveu entre 1619 e 1655. Entrou para o exército, duelou inúmeras vezes, muitas delas em consequência das frequentes provocações recebidas devido ao seu nariz grande. E escreveu livros de sucesso na época, sendo ele o primeiro autor a imaginar uma viagem espacial. O Cyrano verdadeiro, então, ele também era escritor, só que ele era do exército. E ele escreveu um livro que chama Viagem à Lua. Foi o primeiro livro sobre Lua escrito aí na humanidade, que a gente tem também depois alguns autores mais modernos que falam sobre esse assunto. O que é interessante é que o Edmond ele pegou esse personagem, que não é um personagem, é uma pessoa real, o Cyrano, e ele colocou uma história fictícia junto. Então é quando a gente junta a história com a história que não existe. E daí ele pegou elementos que eles chamam de... Eles têm outros movimentos literários. Lá acho que chama movimento seiscentista ou movimento satírico, uma coisa assim. São histórias para rir, porque eles achavam Cyrano engraçado na época por ele ter esse nariz grande. Mas mesmo assim eles têm um quê de tragédia. Não sei se vocês viram que o final não é muito feliz. Nem um pouco, né? E daí a gente tem alguns elementos que vão nos ajudar aí com essa conexão de leitura, essa primeira conexão. Sobre o triângulo amoroso, quem pode me contar qual que é o triângulo que a gente tem aí amoroso entre os personagens? O que vocês perceberam? É bem simples, hein? Bom, tem a Roxana, que é a prima, né? Tem o Cyrano, que é apaixonado pela prima, com quem ele conviveu a vida inteira. E aí tem o Cristiano, né? Que aparece o bonitão, que é do exército também, que serve com o Cyrano. E que é apaixonado pela Roxana, e a Roxana é apaixonada por ele. Isso. É um triângulo simples, se vocês verem, tem 1 milhão de histórias que tem esse tipo de triângulo, que tem o amor platônico. Daí o platônico gosta da menina bonitinha, o menino, né, no caso. A menina bonitinha vai gostar exatamente do outro cara, que é muito mais bonito. Mas o cara que é muito bonito, nem sempre ele é o que aparenta ser. Então a gente tem esse triângulo aí que ele vai fazer. E a partir desse triângulo é que vai se desenrolar a história, né? Cada um de vocês vai ter um ponto que chamou mais a atenção. Tem algum ponto específico que vocês acharam que é mais interessante na história do que o restante? Eu ainda estou no capítulo 5. Mas até aí tem alguma coisa ou não? Então, essa confusão de cenas e tal, acho que que usa. É porque o Cyrano, gente, ele é feito... na verdade, tem algumas versões, né? O original, ele é feito em formato teatro, porque na época do que o cara escreveu, eles faziam teatro, né? Por isso tem as Isso. cenas. O meu tem essas cenas. Tem alguns que são narrativas, alguns livros que são narrativos. Não sei quem pegou a narrativa, né? Ó, por exemplo, uma voz vindo do palco. Hein? Silêncio, estamos ensaiando. Daí, Cirano rindo. Estamos saindo. Aí, vai sair. Daí,
tipo, tem várias falas assim, só que ela não dá ênfase que é uma fala, entendeu? Ela só dá uma ênfase, Sim, é porque é um texto de teatro, né? eu só vou saber que é uma fala porque eu vou ler, né? Mas até agora, não sei, Christian, o nome dele, eu acho. Eu tô, Como é traduzido, alguns traduzem como Christian e outros como Cristiano. então, na cena 5 eu não tenho muito o que falar. É, eu peguei a versão do Rubem Braga. Ele é uma Ah, narrativa mesmo. é É bem mais fácil, narrativa, né? é uma adaptação e eu consegui ler em 2 dias por causa da correria, na verdade, né? E o que eu acho interessante tanto no livro quanto nos filmes é mais ou menos o cenário que eu tinha também quando eu era adolescente, né? É aquela questão da pessoa que estuda bastante, que gosta muito da cultura, ela não liga muito para essa questão da aparência, né? Ela fica mais voltada para as coisas mais importantes, mais essenciais, né? E aí, infelizmente, no mundo, o que chama a atenção é a aparência. E isso daí eu percebo dentro da própria sociedade. Não sei se foi exatamente essa pergunta, mas é o que me chama mais atenção no livro, né? O que me chama É, o nariz grande dele, ele parece ser uma pessoa importante mais do que os outros, entendeu? Mais, assim, mais, por exemplo, como que eu posso falar? Com presença, chegando, todo mundo já falando quando ele chega, entendeu? Falando dele. Eu percebi isso, assim, que não sei o ele tem resto. uma imponência maior quando ele chega. É. E o nariz eu imaginei igualzinho essa foto que você colocou. Essa foto ela é bem característica, né, do Cyrano. Cada pessoa, a gente vai ter uma parte que vai chamar a atenção de acordo com a própria história, né? Aqui, quando eu li a primeira vez, o que me chamou a atenção foi essa questão bem parecida com o que a Adriana falou, a Muraro, né? Que parece que é essa questão do desleixo, quando você pensa muito, né? Digamos assim, que você é muito ali nos livros. Porque o que importa para você é o conteúdo, não é a capa, né? Quase, quase como se fosse isso. Mas aqui para nós, o que vai chamar muito atenção é pelo que a Roxane se apaixona. Porque, a princípio, ela se apaixona pelo Cristiano, porque ele é muito bonito. Mas depois que ela começa a ler as cartas, porque quem não leu inteiro, eu vou contar aqui brevemente a história para vocês poderem entender. Vocês já perceberam que um gosta do outro, que gosta do outro, né? Aquela história de sempre. Mas o que acontece é que o Cyrano, ele escreve uma carta para Roxane, não tem coragem de entregar. E daí quando ele percebe que o Cristiano, né, gosta dela, tudo, ele cede a carta, porque vai acontecer uma questão lá que ele desiste. Ele tá para entregar a carta, daí a Roxane fala que gosta do Cristiano, ele fala, ah, então vou me retirar. E daí ele começa a ajudar no amor dos dois, e ela começa a ler as cartas. Mas daí ela vai se apaixonar por dois cristianos. Ela vai se apaixonar pelo cristiano que ela enxerga e pelo cristiano que escreve. Só que ela gosta mais do cristiano que escreve do que aquilo que ela enxerga. E ocorre a morte do cara, né? E daí, assim, durante muitos anos, Eu posso contar, Pri? Não acabou de ler, né? Então, Janaína, eu li o resumo, né? Porque eu Uhum. comprei o livro, mas aqui não deu tempo de chegar, porque aqui é mais complicado. E o que me chamou a atenção foi justamente o final. Eu O gostei final é meio muito do chocante, final. né? É, E aquela outra moça, ela não fica com o Cristiano? Não tem uma outra moça, não, né? Que Não. conversa com. O No centro começo, mesmo são os três, né? Ah, tem, assim, uns outros personagenzinhos, mas o centro são os três. eu É, achei que ia voltar em algum momento. não, Eu ele li. fica apaixonado por ela pro resto da vida, até que ele é ferido gravemente. Ela se torna reclusa da sociedade, né? Depois de muitos anos ele é ferido.
vai até ela e daí só porque ele tá para morrer, ele fala que ele que escreveu as cartas. E daí eles podiam ter vivido todo esse tempo juntos, né? Quando eu não li o livro, eu li o resumo. Porém, quando eu fui ler o resumo, eu procurei atrelar, né, o sentido do livro ao conteúdo do nosso estudo, que é a leitura, né? Isso. Então, eu procurei fazer esse casamento. Por que que a gente está lendo esse livro? Se o nosso tema é leitura, se o nosso propósito é essa leitura. Então, eu fui amarrando essa questão, né, de saber que o quanto a leitura ela tem essa capacidade de De mudar o apaixonar a mundo. pessoa, É, de mudar toda uma história, porque a leitura, né, de Roxane foi o que realmente mudou toda aquela história, o rumo da história. Então é isso que eu tentei atrelar, o significado da leitura, né, que eu estava fazendo, ao tema do sim, nosso estudo. exatamente isso, porque a leitura ela muda o mundo ao nosso redor, né? Então, ali no Roxane, por que eu escolhi esse livro? Porque ela vai se apaixonar por por esses dois cristianos. Um que na verdade é o Cyrano e ela não sabe, e o outro que é o Cristiano capa, né? O capa de revista ali. Então, ela vai ter essas duas paixões que ela acha que é uma só. E daí ela vai estranhar naturalmente quando o Cristiano não sabe nem falar com ela, ele é um coitado, né? Vocês viram que o outro tem até que ficar sussurrando ali para ele poder. Se tivesse uma escuta na época, acho que ele tinha usado. Ah, então tem a ver com os filmes também que a gente assistiu, né? Tem. Os filmes, todos eles são baseados no Cyrano, para vocês verem como é potente a história, né? Agora, seria um livro que, assim, vocês chegariam na biblioteca e falariam, na livraria e falariam, eu quero ler Cyrano. A pessoa vai Não. olhar para você e falar, hã? Não. Não. Não por Não, causa do porque nome. o nome não é um nome comum para nós, que mais? Nossa, eu demorei para ler que era Cirano. Eu tava lendo Cirano, sei lá o É quê. Cyrano. Cirano. Ah, eu achei assim muito que nem eu peguei esse, que daí vem muita gente falando, muitas coisas acontecendo. Ah, foi uma leitura difícil para mim. Eu gosto de ler normal, assim, era uma É vez. que esse aí tá em formato teatro, mas o narrativa ele é bem simplesinho de ler, assim. Tem até versão juvenil, sabe, para adolescente. Na verdade, a primeira vez que eu li a versão adolescente. Era dessas editoras modernas, FTD, alguma coisa assim. Daí eu vou contar para vocês daqui a pouco por que que eu li esse livro. E por que que também é importante vocês conhecerem? Porque a gente precisa conhecer para indicar, senão a mídia vai fazer o papel do professor. Então, quanto mais vocês leem, mais vocês conseguem falar sobre aquilo. Você fala, mas isso acontece por causa daquele outro livro, não é porque o cara inventou. Igual quando eu explico, no curso de elaboração, tem um ponto que eu gosto bastante, que é quando eu explico de metodologia ativa, porque ela foi inventada em 1700 e bolinha, e as pessoas falam que é uma coisa nova. Né? Então, as pessoas só falam que é uma coisa nova porque elas desconhecem a origem da coisa. A mesma coisa aqui com o Cyrano. Tem várias coisas que são baseadas nele e a gente nem sabe. Deixa eu ver aqui a Fúvia. Enxerguei uma novela da Globo onde o professor Edmundo escrevia as cartas para a Bianca, que era apaixonada pelo Heitor, mas não lembro o nome. A gente não assistia novela. Alguém lembra o nome disso? Eu lembro dessa novela, realmente, eu lembro desses personagens, não lembro o nome da novela. E eu também lembrei muito de um desenho da Walt Disney, que era do professor Ida Galdi, alguma coisa assim, que ele chegava na cidade e tinha um bonitão na cidade, e ele era muito inteligente, só que ele era narigudo. E aí tem a história até que aparece aquele cavaleiro sem cabeça. Então eu fiz vários Sim. ganchos de várias histórias que eu já tinha visto. E daí vocês veem que provavelmente o Cyrano ele é mais velho do que todas essas histórias. Então tudo são pessoas que leram Cyrano e que adaptaram. E daí se eu não conheço Cyrano, eu não vou saber disso, né?
Quando a gente não tem indicação apropriada, a gente se torna um leitor mais domesticado, porque a gente não forma esse instinto leitor, sabe? É como se fosse uma investigação. Tipo Agatha Christie mesmo, você vai investigar ali quem foi o culpado. Na verdade, você investiga de onde que o cara copiou, né? Quando é a leitura. Porque sempre tem um ponto na história, na leitura, que vai ter aquele livro antes, a não ser que seja uma obra realmente original, que ultimamente tem sido poucas, né? Então a gente Outra, vai ter lá. Pode falar. tive outra percepção. Eu achei que era outra coisa, assim. Eu achei que era sobre influência. Não, então, tem a questão de influência aí por causa que o que te chamou a atenção até a parte 5 foi a questão da imponência, né, do Cyrano quando ele chega. Mas, assim, Mas em depois, relação ao em livro relação. e filmes também. Tipo assim, as pessoas começavam a estar junto e aí elas se interessavam por coisas que eram banais, mas daí para fazer algo elas começavam a ler, a estudar e aí ia mudando, sabe, a percepção da pessoa. Aí eu achei que era, será que é influência leitora? Não sei. Também é influência leitora, porque ali no caso a Roxane, ou Roxana, como vocês quiserem chamar, ela vai ser influenciada pela leitura, porque se não fosse a carta, talvez ela começasse a falar com o Cristiano e ela pensasse assim: ah, ele é muito chato, não quero mais. E ela partisse para outra. Mas o que fez ela ficar foi a influência da carta do Cyrano, né? Então, o Cristiano ele vai ser a leitura sem conteúdo. Esse daí é o filme original, tá? Do Cyrano. Ele é de 1990. E o Cyrano que vai ser a porta para uma leitura apaixonada dela. Então, ela se apaixona, na verdade, pela leitura. Ela se apaixona pelo fictício, né? Porque o ideal seria o que o Cyrano é, mas com a capa ali do Cristiano, que é uma coisa que não vai acontecer na história. A gente tem o filme original, também existe, né? E a gente tem muitas releituras, muitas. Esse daqui é uma leitura com pontos orientais, é uma das mais diferentes que a gente tem. E daí tá em francês porque ele tem pontos orientais, mas ele foi apresentado na França, mas vai falar sobre temática de amor, amizade, diferença, poesia, guerra e morte. Tudo isso tem na obra. Mas tudo isso acontece por causa das cartas, né? Todas. Todas as temáticas são em relação às cartas. Durante a peça, é uma peça teatral, né? A gente tem em português um livro bem importante, chama Marca de uma Lágrima. Não sei se alguém já leu. Eu li na escola, né? Ele foi escrito em 1985 por Pedro Bandeira. A professora pediu a leitura, acho que eu estava no oitavo ano. Acho que eu estava no oitavo ano. E nesse livro, se vocês lerem ele, esse daqui é uma versão adolescente do Cyrano. Então a gente vai ter a personagem principal, é igualzinha a história, só que não tem exército nada. Eles estão na escola, o exército deles é a escola. E tem uma questão de envenenamento na escola, que precisa ser descoberta. Ele é tão importante que ele chegou na 30ª edição na coleção original, que era Veredas, e atualmente ele ainda é publicado, mas na coleção Paixão Sem Fim, na 5ª edição. Indicado a partir de 12 anos. Como que eu conheci o Cyrano, gente? Eu li o Marcas de uma Lágrima, o Pedro Bandeira teve o cuidado de escrever naqueles negócios finais, sabe, de agradecimentos. Ele agradece ao Edmond Rostand, mesmo não estando vivo ali, porque sem a influência do Cyrano ele não teria escrito a Marca de uma Lágrima. Que é um livro aí que vendeu horrores, né? Não sei se alguém já conhecia, enfim. Eu achei que você gostasse porque era francês e Tá tal, os caras. vendo como engana? De francês eu gosto muito do Pequeno Nicolau, que é um sapequinha que tem lá. Mas essa influência aí não, ela veio quando eu estava ainda na adolescência, e daí quando eu li Marca de uma Lágrima eu vi que era baseado no Cyrano, eu fui e comprei o de Cyrano na mesma época.
só que era infanto-juvenil, né, que eu comprei, narrativa. E daí eu gostei bastante. Daí ao longo dos anos eu fui vendo filmes, coisas assim que eu olhava e falava, esse daí copiou também. Né? Então a gente vai vendo a influência de um livro no outro ou de um livro em outras coisas. Eu sugeri esses três itens aqui, mas tem outros. A gente viu até aí uma novela que foi falado no chat. Todos os três são baseados no Cyrano também, porque vocês vão ver que a história é bem parecida. Não sei se A vocês novela, notaram, a mas novela, a novela que as meninas falaram é O Cravo e a Rosa. é o Cravo e a Rosa? Não sei. Você achou aí ou você assistiu? Não, já assisti. Sou noveleira. Ah, é? Ah, se consegue ver um monte de coisa, não sei como ela consegue. Ah, eu consigo trabalhar, ver coisas, responder, eu consigo tudo. Provavelmente ela não dorme. Ela dorme. Acertou, tem uma insônia lascada, durmo pouquíssimo. Logo vi. Que eu me dá logo sono, capoto. Não, tem insônia. É. Mas quando ela dorme, viu? Não, aí, quando eu tomo um negocinho pra dormir, pá, já era. É, quem é mais antigo aí provavelmente adorou a Admiradora Secreta quando ele foi lançado. Ele é um livro aí da mesma época da Marca de uma Lágrima. Um livro, um vídeo, né? Só que ele traz a mesma história, praticamente, ali do Cyrano. Parece que eles ressuscitaram ali na época, né? E depois a Só não gente tem o teve final trágico, né? Só não tem o o final final. trágico. É porque era da época, né, Adri? O É, final trágico ali, eles gostavam de matar gente naqueles livros de antigamente, né? é. É igual aquele de Nicholas Sparks. Os livros de Nicholas Sparks é tudo trágico. Eu não leio. Apesar de O Diário de uma Paixão é lindo. Lindo. Não, as histórias são É, bonitas, mas sempre tem uma tragédia no meio, né? no final. No meio e no final, né? Porque tem uns que já É, começam com a tragédia. verdade. Eu já tinha assistido esses dois, Admiradora Secreta lá atrás, na sessão da tarde. Aí Isso. assisti de novo, lembrei. E esse você nem imagina. Agora, Sierra eu não tinha assistido ainda. É, o Sierra, ele é bem parecido, assim, só que é a questão ali que ela tem praticamente a escuta que eu falei, né? Ela vai falando pra menina ali o que É, que fala. Mas tem verdade. cenas parecidíssimas com Cyrano. Tem. Inclusive, a Sierra representa bem o Cyrano, né? Que ela não é uma jovem que está dentro dos padrões que a sociedade Né? exige E no tanto, né? final você acha ela até bonitinha, né? É verdade. Agora, o atleta bonito, ele também não é tão burrinho quanto o Cristiano, né? Ele é uma pessoa inteligente. Então, eles fazem essa mudança, essa troca de que o bonito também pode ser inteligente, É. que é Sim. raro, é raro. Alguém mais quer falar dos filmes ou a gente pode ir pro The Police? Opa. Eu acho que o Você Nem Imagina, acho que foi uma cópia do Sierra, né? É, porque ele tá depois, né? E daí, às vezes, a pessoa assiste, ela não tem nem noção. Ela acha que é uma coisa super novidade, né? Mas um negócio de É, 1800 e pouco. verdade. Então, esses dois eu achei assim muito assim, nossa, influência. Um menino ficou com boa influência e a outra loira lá também. É, essa parte da influência, ela acontece também, né? É que são outras leituras, né? Daí a gente vai ter cada um de um jeito. E lá no The Police, a gente tem uma história interessante no Roxane, que é o álbum deles, na verdade, a gente tem a música e o álbum. Gente, eles estavam catando lata, essa época aí, que foi criado o Roxane. 1970 e alguma coisa, acho que foi 78 ou 79. Eles estavam fazendo show na rua, na rua. Assim, aqueles que fazem na rua para ganhar moedinha. E daí eles estavam lá nas ruas de Paris, naqueles hotéis duvidosos, digamos assim. É uma espelunca, né? Eles estavam numa espelunca.
E lá no hotel tinha um cartaz do Cyrano, a peça de teatro, que lá sempre tem Cyrano, sempre. E quando ele saiu na rua, tinha muita prostituta. Daí a conexão com Moulin Rouge, né? Tinha muita prostituta e eles nunca tinham visto prostituta na vida tão bonita daquele jeito. E daí ele fez uma associação. Eles já conheciam a obra Cyrano e eles associaram. Ah, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma música. Se vocês verem a tradução da música, vocês vão ver que é sobre uma prostituta também, né? Roxane, ele associou com o cartaz, porque ele estava com o cartaz no hotel, com as meninas da rua, que ele chamou de Roxane por causa da personagem principal, né? Então, ela tinha sido tanto a esposa do Alexandre Magno, que é bem anterior na história, quanto a moça por quem o Cyrano se apaixonou. Então, eles achavam que esse nome teria uma qualidade emotiva, que é quando eles conseguiram lançar aí o primeiro grande sucesso deles, que foi o álbum Roxane. Conexão com Moulin Então, Rouge, toda, então eu né? Pode entendi falar. certo. Desculpa, Janaína. Então Pode eu entendi falar. certo. Eu estava lendo a tradução da música e falei, mas ela era uma garota de programa? Aí fiquei falando, É, mas o que tem a ver com a prima? Mas daí, agora eu entendi. Realmente estava certo no que eu estava pensando. uma garota de programa, não tem a ver com o Cyrano, o livro, mas tem a ver com ele por causa do nome e por causa da influência que ele teve no hotel, né? Então ele teve essa sacada. E quando eles fizeram Moulin Rouge, tem aquela cena, né, do tango no Moulin Rouge, que é uma adaptação da música do Sting e do The Police, porque o Moulin Rouge ele é muito associado à prostituição, não por causa do Moulin Rouge em si, porque não sei se vocês sabem, mas ele é um teatro, ele ainda existe na Zona 9. Paris é dividido por zonas, né, que se chamam arrondissements. E para você assistir um negócio lá é tipo 300 euros. Então não é qualquer um que entra lá, não. Sempre foi assim, tá? Só que as meninas das apresentações é cancana, então aquelas roupas espalhafatosas com pouco adereço ali, enfim. Então eles associam muito com prostituição fora de Paris, né? Então eles associaram Moulin Rouge, né? A história vai ter um quê disso, e eles associaram com a música também. Então tudo isso vindo lá do Cyrano, né? Olha quanta coisa a gente pegou. Daí eu fui puxando para vocês. Alguém ficou com alguma dúvida? A gente ainda está na introdução, então a gente não entrou propriamente no conteúdo, mas é importante para vocês poderem entender a questão de leitura mesmo, enquanto motivação. Deu para entender a conexão? Tá tudo tranquilo? O próximo capítulo que vocês vão receber, na verdade, vocês vão receber duas partes. A gente vai ter a leitura no útero, que foi um capítulo aí inicial, e depois a gente já vai entrar em processos leitores. Tudo de uma vez no próximo encontro. Então, não é muitas páginas, mas são páginas bem densas que vocês vão ler. E o livro de sugestão que vocês podem ler o resumo, o livro chama O Apanhador no Campo de Centeio. Não sei se alguém já leu esse livro. Ele Ufa, é já lido mundial. Já leu? Ele é lido mundialmente e o nome engana. A Adriana, que já leu, pode confirmar aí que o nome não tem nada a ver com o campo. verdade. Vai falar sobre um adolescente, né? Vai falar sobre um adolescente um tanto problemático, mas tem tudo a ver com os processos leitores, né? Ele tem assim uma pegada que, quando explica por que chama Campo de Centeio, você vai entender por que eu pedi esse livro. Porque você fala, nossa, mas que tem a ver esse cara no meio de Nova York com Campo de Centeio, né? Que esse daí é americano, né? Perguntas, dúvidas, comentários, tá fácil a leitura do meu livro.
Do livro dos outros, às vezes vai ser um pouco difícil, mas do meu tem que estar fácil. É que para chegar no seu nível de leitor tem que ler bastante francês, espanhol, inglês, né? É que eu exagero um pouco, né? É que assim, eu não consigo, sabe? Eu acho que eu Eu tô acho que sendo enganada. acho que na verdade não é, eu acho que é uma questão cultural assim. Eu acho que boas escolhas lá na infância fazem com que a gente queira ler outros temas, por exemplo, esses livros que são mais narrativos e de histórias e tal, assim, não são livros que me estimulem tanto. Eu gosto de coisas mais contemporâneas no sentido de aprendizagem mesmo. Então, esse do Apanhador no Campo de Centeio, ele vai trazer algumas temáticas adolescentes interessantes. Esse aí já vou gostar mais. É que a Si tá na onda daquele série lá da adolescência, eu ainda não comecei, porque tô ali numa trilogia ali difícil de terminar. Aquela série é um soco no estômago. Janaína, eu lembrei de Ariano Suassuna, né? No Alto da Compadecida, ele tem esse estilo de teatro, que Tem, ele é apesar de eu difícil de ler. amar, É, apesar de eu amar o filme, o primeiro, mais do que o segundo, que o segundo não foi ele, né? O livro eu li também é nesse estilo de Cyrano. E ele era um é. leitor bem ávido e ele trazia essas leituras francesas. Inclusive, já saiu até uma crítica que era plagiando algum livro aí francês, mas é inspirado neles, né? Porque o povo gosta mesmo de diminuir Cultura os nossos fora, né, autores. também. Na verdade a gente pega a inspiração, né? Vocês É. viram que ali tem também inspiração que mesmo o Então, cara lá do The Police, ele pegou a música e colocou numa prostituta. O que que tem a ver? Ô, Cada Jana, lembrei daquela conversa que a gente teve essa semana, do Ariano Suassuna, por exemplo. Eu não gosto muito do que ele escreve, mas eu acho ele uma pessoa sensacional. ele é. Ele é Então, maravilhoso. ele Era, enquanto né? enquanto ele enquanto personagem, ele mesmo, a vida dele Sim, é incrível, mas a leitura dele eu não curto. uma leitura que eu gostei de ler é Morro dos Ventos Uivantes, assim. Quando eu li, eu achei no começo difícil, mas aí eu fui e consegui terminar e eu gostei. Uma vibe assim. ele é uma vibe meio melancólica, né? Mas ele é bem legal. Pô, eu gosto. Não, eu gosto também. Literatura inglesa, né? Se eu pudesse, eu vivia lá cavocando eles. Jana, audiobook conta também como leitura? Conta como leitura também. O audiobook, ele tem algumas partes interessantes, porque às vezes o que que eu não gosto, né? É interessante, mas não é. Às vezes, quando você ouve a leitura de outro, você interpreta diferente. Às vezes, né? Então, às vezes, assim, a interpretação que ele vai dar é igual quando você vê ator fazendo leituras, cada um que você vê, você vai se sentir de um jeito diferente. Então, talvez essa. É como se fosse uma contaminação leitora, sabe? Mas tem alguns, geralmente fono que faz audiobook, né? Tem alguns fonos que eles leem bem, assim, neutro, né? Então, esses livros assim de audiobook eu costumo ouvir no carro, e eu gosto sempre quando, na verdade, eu só ouço esse tipo, mas sobre quando é economia, história, sabe? Assim, É coisas que mais factual, né? aí eu gosto muito de ouvir. Economia, história, bolsa de valores, eu gosto desses assim, que mistura um pouco técnico Bem com... facinho. É que eu não sou muito de histórias, assim, né? Eu gosto mais do A Si que... gosta mais do É, real. A gente é eu gosto... oposta. Ela gosta do real, eu gosto de fantasia. Às vezes ela vem falar, "Você viu o documentário? Não vejo documentário." Eu amo Assim, é documentário. um inferno pra mim ver documentário. Amo, 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 amo.
Eu acho que a Adolescência pode ser uma boa série para quem não assistiu, mesmo nesse história dessa teatralidade, porque ele foi gravado numa sequência cronológica, né? As cenas não têm cortes, então eu acho que isso também pode ser bem interessante. O Velho e o Mar. Gostei. Acho que é o Hemingway, né? Se eu não me engano. O Velho e o Mar, acho que é do Ernest Hemingway. Ah, o Morro dos Ventos Uivantes que a Pri falou, acho que é a Emily Brontë, né? A autora. É. As irmãs Brontë e Charlotte, elas são várias. São três, na verdade. Esse Nossa, eu do vou Morro, pegar um monte de nome de livro só para você falar um quiz. Quais são os autores? esse do Morro dos Ventos Uivantes, eu tive dificuldade na leitura, daí eu coloquei o audiobook para entender a história. Aí eu acabei escutando É, 2 vezes, foi o que me ajudou bastante. ajuda. Tem o filme também, né? O filme é bem bonitinho. Sim, é Também é muito triste, legal. né? Escreve também, não escreve? Gosto aquela vibe daquele tempo, assim, vento, batidas na porta, na janela. Casa em Ruínas, solteiro, bonitão, largado no meio do nada. Solitário, coitado. Para você ver como que influencia a questão da leitura, eu fui conquistada pelo meu marido através de poemas, de cartas, hein? Ai, nossa, que romântico. Só Muito. que atualmente ele é aquela pessoa antissocial total que fica lendo, chega aquela pessoa chata que só tem a convivência com a gente mesmo, né? Mas mesmo assim continua apaixonada. Ele é insuportável, mas eu adoro ele. Ainda bem, né? Filho da saudade. Não sei se vocês têm alguma dúvida, acho que ainda não, porque a gente está na introdução, né? Então é bem simples esse comecinho. E daí no próximo, você vai mandar quando esse outro aí? Ah, já vou mandar hoje no grupo. É porque eles têm que ler, né? Esse daí vai ser um pouquinho mais punk. Deixa eu só mostrar rapidamente aqui para vocês a parte 2. Não vou prometer que eu vou mandar hoje, porque senão essas meninas vão fazer da minha vida um inferno. Hoje ela tem umas coisas para mandar também, né? Segunda-feira. Então, vocês me deem hoje. Aqui, ó, PDF parte 2. A parte 2 ela vai começar com essa leitura no útero. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos, filho share. Até interessante foi falar do Suassuna. Nossa, ele deu um quadro verde em volta, peraí. Porque até essa questão da Fernanda Torres, né, que foi indicada lá ao Oscar, ela comentou, né, que ela conhece várias culturas e as outras culturas não conhecem a gente. Então, a gente tem uma É. questão que a gente gosta muito de conhecer, né? O Leitura no Útero, ele vai ter 10 páginas, eu falei para vocês que não é muito, mas é uma leitura bem densa. Legal. Né? A gente vai falar aí sobre a questão de juntar letras, que é um mito aí da escola, né? Se ele já está juntando letra, ele já está lendo, mas não está não, né? E daí a gente tem os processos de leitura, que a gente começa daqueles que a gente já conhece, e daí depois a gente vai explorar um por um. É assim que vai acontecer. Eu ia pôr para assinar ali o negócio. Deixa eu ver aqui. Ah, isso é importante, ó, a Carol falando. Cresci ouvindo meus pais comentarem entre si os livros que estavam lendo. Então, essa leitura compartilhada de comentar o mesmo livro ou livros diferentes também é legal. Eu não sei se já aconteceu com vocês, se chegar no lugar, eu li tal livro, e daí o outro se interessa. Eu comecei a ler por isso, porque a minha irmã lia muito quando a gente estava viajando, e aí eu ficava sempre questionando o que você está lendo e tal. E aí ela começou a ler comigo e aí eu, tipo, me apaixonei pela leitura por conta dela. Eu acho que até o meu gosto pela leitura, de coisas que mais ensinam do que entretém, vem daí. Gente, comecei a ler bem adolescente por escolhas próprias, porque não tinha influência. A única influência era da Bíblia, mas
Uns livros eram chatos, outros eram interessantes, mas eu que escolhi as coisas que eu ia ler. Ainda foi umas coisas assim de romancinho adolescente, essas coisas. Não, mas são bonitinhos também. Eu lia vários deles. Ah, você não leu a saga de Crepúsculo inteira. Claro que eu li. Eu li também. Então, Edward, então. Só assisti os filmes, não li, não. eu li Ah, eu li. todos os livros. Eu li todos os Harry Potter também. Harry Potter eu comecei a enjoar, eu li acho que até o terceiro. Eu li tudo. Também só assisti os filmes. Consigo não ler. 50 Tons de Cinza também li todos. Todos. Esse daí eu já só vi o filme, não quis ler. Imagina, comentando. Eu Lê li 2 vezes. Tá Lê é vendo? muito Vai de acordo com o interessante. interesse. No meio do curso, você vai Os, ler um. os filmes deixam muito a desejar, não é, Si? Sim, a leitura dele é Nada muito. a Nossa, ver. A ele é leitura é muito mais gostoso. emocionante. A leitura é mais emocionante. Ele é Por isso que eu muito mais, falo que pelo menos leitura é para mim, ele é muito intimidade. mais gostoso. Eu gosto também. Tô nessa vibe aí. Tá vendo? Você pode ler isso no meio lá da igreja que não vão saber o que você tá lendo. Assim, vão pela Exatamente. capa, né? Mas Só colocar Esconder. aqueles negócios, aquelas capinhas. Vamos pensar que tá lendo a Bíblia, tão empolgada. É. Eu li gente, As mas Brumas de Avalon e assisti o filme, que foi ah, decepcionante. esse daí eu li só o livro. As Brumas já foi da adolescência que eu li isso aí. Nem lembro direito, pra falar a verdade. Jana, O quantos livros você Duna, lê por ano? Por ano, ela lê por dia. não sei. Nunca contei. Ela lê por dia mesmo. Quando ela tem consulta, ela vai ler um livro inteiro para na sala de espera. Aqui tem poucos, né? Mas eu já tive uma parede cheia de livros, é que eu fui doando, né? Que não dá pra gente ficar com muito livro em casa, não. Daí eu dou pra biblioteca. Mas tem ali na Portinha Azul tem vários, e daí tem aqueles ali viradinhos, né? Aqueles ali são os mais recentes. Daí quando ele começa a ficar cheio, eu dou. Qual o seu critério, Jana, para preservar um livro? Pra preservar a É, funcionalidade dele. ah, tá, não é por gosto pessoal, por exemplo. Ah, Não, esse aqui eu amei muito, quero ler, outro não, não quero. tem. Esse tem também. Pouco, tem pouco. Ali é funcional, que nem ali tem uma nova bandeira, que são todos os poemas, o Estrela da Vida Inteira, mas é porque eu preciso para fazer atividade. Um livro que você já leu mais de uma vez. Ou até Mais duas, de três. uma vez. De uma vez. Vai ser o que você mais gosta. Ah, Tem ela deve. alguns que eu leio de novo. Tem um que eu vou pedir mais para frente para vocês, que eu li 3 vezes. É Uau. uma. Eu 3 vezes, então é o que você mais gosta. Qual é o nome? Não, já. Esse é bem mais para frente que eu vou pedir. Tá. É o Pachinko. Não quero, obrigada. É coreano, de dorama, tá? Agora eu Eita, quero. então eu quero. Eu assisto dorama, mas é uma tragédia, porque para parar de assistir é um vício. É porque E às vezes eu nem cada gosto, mês mas é só um. porque eu quero ver o final. Cada mês é um país, né? Então tinha que ter um país oriental de alguma forma, né? Daí, como o Pachinko é um livro assim, ele é tipo saga, sabe? Mas é bem assim, você não consegue parar. Não é muito fácil. Tem na Apple TV a série. Como chama o nome? Baixinho. Pachinko. Eu sei qual é, com aquele Liomini. Miho. Isso, Limiho. Isso aí ela sabe, ó. Limiho. ele fica com uma empregada, não é? Isso mesmo. Isso. É, eu quero assistir. Tem livro dele? Ah, eu quero. Tem, é baseado no livro, tá vendo? Eles fizeram exatamente porque esse livro aí é um estouro de mundial, assim, entre os literários, né? Aí ela casa com uma outra pessoa que não é ele, mas depois Com o padre, é.
Tá Cadê? bom, Pri, não dá spoiler. Sabe quem Tá vendo? é? Ela sabe tudo e nem assistiu a série, nem leu o livro. Olha aí. Não. Como é o nome Ela- dele? Como é o nome? Ali, Ele fez o rei lá. quem? Série. O ator que fez esse aí que você tá falando, O ele Lee fez Min-ho. isso. Você sabe quem é? Sei quem é. Que fez o rei. O rei, não é? Ele O rei não sei. é rei eterno, alguma coisa assim, não é? Isso, é esse aí. Esse. É. Gente, como é que vocês sabem Tem quem o é rei de que parece tudo porcelana igual? também, não? É o rei de Não, porcelana. esse é outro. Não, é o rei eterno. De Eu não sei porcelana o é nome aquela dele. do advogado extraordinário. Lá, É, advogado. lindo, amo ele. É Como meu. vocês sabem quem é quem, gente? É tudo igual. Eu também não sei, não. Também não sei, não. Agora tem um que eu Não, o prefiro. Lee Min-ho não é igual. Sei o nome, não. Os outros eu não sei, mas o Lee Min-ho não é igual. Se você olhar a história dele, você vai ver que ele não é igual. Pra mim é tudo igual. Não, é aquele que tá fazendo do espaço agora, a série da É, Netflix. Pergunte às Estrelas. Isso, é esse o Lee Min-ho. Esse é o Lee Min-ho. Ele fez também um dos primeiros doramas que veio pra cá. E vamos parar de falar de dorama, né, gente? Senão vai até amanhã e não é É todo mundo que verdade. gosta. É. Mas o Pachinko ele é legal porque ele é um romance histórico, Eu tá? gosto. Romance histórico é bem legal. E Pachinko, pra quem não sabe, é uma maquininha. Sabe essas maquininhas que tem, tipo, em padaria de azar? É aquelas maquininhas lá. Gente, alguma coisa, se tem alguma pergunta, a Si vai mandar pra vocês depois a segunda parte, né? Caralho, ele é lindo, hein? Puta que pariu. Agora você Deus, sabe quem é o Lee Min-ho. agora eu sei e só quero assistir séries com ele agora. Eu já assisti várias com ele. Que Ele é feio. muito famoso. E assim, ele fez o Pachinko em inglês, né? Então, ele faz filmagens nos Estados Unidos e Canadá também. Ele é diferenciado. Que nem precisava tudo isso, porque só o rostinho já. Mas no Nossa, ele é livro ele é um canalha, tá? Só Sim, pra... você assiste dorama também? Ela só. assiste. Eu assisto quando eu não quero pensar muito, daí eu assisto. Pronto, pessoas, podemos aqui. Podemos. É que vocês querem saber o próximo livro indicado, né? Assim, fora os que eu indiquei, o pessoal tá falando. É Brumas de Avalon, Morro dos Ventos Vivantes, Suassuna. Qual livro Os que meus vocês livros, mais vocês nem. gostaram na vida? Que daí fica todo mundo sabendo, né? O meu foi O Senhor dos Anéis. Nossa, que simples, já. Achei que você ia vir com um russo. Não, O Senhor dos Anéis primeiro. Você acha simples, Senhor dos Anéis? Não é, não? Aquelas. O meu é motivacional pela manhã. A turma das 5 da Gente, manhã, vocês já não vi esse. têm um livro preferido? Não? Eu tenho, mas o meu é Morro de. Morro dos Ventos Urbans. Morro dos Ventos Vivantes, ok. O meu é Ana Sui. A gente mira no amor e acerta a solidão. E eu gosto do Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, profundo. Tem um da Maite Proença, que agora me faltou o nome, assim, mas ele é lindo também. Ai, que bosta, esqueci. É que às vezes quando pergunta assim, você não lembra, né, o nome. Fala, mas eu gosto de tantos, mas sempre tem um que você vai gostar mais. Uma Luiz Fernando prioridade, assim. Veríssimo, eu adoro. Mário Prata também adoro. Eu gosto da história da Mary Stuart, daquela rainha da Escócia. Eu gosto de ler as coisas sobre ela, sabe? Da Mais do que Mary Stuart, é. isso, mais do que Elizabeth. Então eu leio bastante, assisto bastante coisas.
A Profecia, a Carol gosta. Vocês gostam de historinha mesmo, né? Gostamos de história. Ana, o livro que Eu eu lembro. Neurogênese da Perfeito esse. Esse é pronto. Priscila, tô na sua. Mas eu colocar aí, Carol botou a profecia, eu lembrei de O Profeta de Khalil Gibran. Muito bom. Gosto muito dele. É. Muito bom. Faz tempo Ah, que eu eu gosto de li. biografias Da também. neurogênese, viu? Neurogênese, a Mariné. Neurogênese é o primeiro da lista. Suas Eu não puxa-saco, largo ele. caramba. Não, mas é verdade, eu não largo toda hora. É li, que esse daí é de pesquisa, né? Não é assim. É. então, essa. Mas eu Eu gosto mais de biografia. Uma que me marcou muito foi Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl, que fala dos campos de concentração. Ah, essa é boa mesmo. Uma biografia que eu li que mexeu bastante comigo foi do cara do Nirvana. Mas assim, é bem depressiva. Eu fiquei até meio depressiva na época. Mais pesado que o céu, chama. Cara, ela leu até a biografia do cara da Nirvana. É o Kurt Cobain, a vida dele, né? Eu li a biografia do Casagrande, do jogador de futebol, porque ele tem uma questão relacionada à dependência química que é, assim, foda de ler, foda. É, o Kurt Cobain também é umas coisas assim. É, o do Casagrande chama assim, do Lobão também li, que chama 50 anos a mil. É bem interessante. Do Lobão tem uma história interessante, que eu saí do shopping, tinha acabado de comprar, fui numa padaria tomar um café aqui em São Paulo e ele tava tomando um vinho na padaria. Eu falei, porra, é Deus, né? Tipo, universo. Aí pedi autógrafo, foi super legal. Ah, sobre pessoas, eu gosto da história de José, Êxodo. Aliás, eu gosto do Êxodo todo, mas José, pra mim, melhor história, assim, de pessoa. Da Bíblia, né? José. Biografia eu não leio tanto, eu leio algumas, né? Essa daí foi uma que foi meu professor de web design que falou dela. Eu falei, nossa, deve ser interessante, né? Daí eu comecei a ler, fiquei deprimida, sabe? Foi um dos livros que mais. A vida dos gatos. Aquelas 30 anos, né? Chegando nos 30. É. Então eu vou Nossa, chegou nos finalizar, 30, gente. que inveja. Faz Vou 35. finalizar pela quinta vez, porque tá interessante o papo. É que leitura é leitura, né? Espero que vocês tenham gostado. No próximo, a gente vai afunilando aí essa questão do livro e juntando com as leituras extra. Beleza? Beleza, Então, gente. bom final de semana para vocês e até a próxima.